Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Bom dia, bom dia. Sim, maravilhoso dia, maravilhosa tarde ou maravilhosa noite para quem estiver na versão gravada, mas estamos ao vivo, dia 16 de fevereiro de 2025, 7 horas e 31 minutos, horário de Brasília, mais um episódio do Jornada Ágil, que é o seu programa diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com ela, com a agilidade, todos os domingos. Faça chuva ou faça sol, sábado não, é domingo. Domingo, Natal, Ano Novo, feriado, não importa, o quadro Evolução Ágil, ele acontece todos os domingos. 7 horas e 31, horário de Brasília, com o Leopoldo Guzman, Ícaro Queiroz, André Sanches e mais quem quiser participar, porque é um encontro coletivo, colaborativo e multiplataformas. Hoje é o episódio 1469, a gente vai falar sobre o burnout ágil, sobre os desafios de quando a gente precisa de adaptação, nesse estado constante de adaptação, seja na vida pessoal, profissional, empresarial, empreendedora, o quanto e quando e como esse estado de adaptação ele passa do ponto e, bum, vira burnout. Então, muito legal estar com vocês, Ícaro e Leopoldo. Vou fazer minha autodescrição, prática inclusiva, que trazemos para cá, para o podcast, e depois vocês podem fazer a de vocês. A audiência que já estiver aqui nos acompanhando, pode digitar, fazer perguntas, aproveitem os mentores e experts, que a gente responde ao vivo e constrói os caminhos ao vivo. Bom, sou André Sanches, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curtinho, falando de escritório, um fundo mais azul, uma luz mais azul hoje, e uma camiseta preta. Convido o Leopoldo a fazer sua autodescrição. Bom dia, Leopoldo Guzman, moreno claro, olhos castanhos, 1,76 m, tudo de óculos. Estou com a camisa polo azul, né? Mesclado, um azul com preto. E bora lá falar um pouquinho de burnout. Todo mundo pode passar por isso, né? Eu mesmo já tenho algumas passagens que não foram muito bacanas, não. Bom dia. Ícaro Queiroz, homem, 1,86 m, cabelo curto cacheado, barba cheia, óculos, armação preta. Ando sorrindo, visto hoje uma camiseta preta e estou hoje no fundo com uma porta aqui, que é a porta do meu apartamento de final. Bom dia, para cima. Muito bom, vou começar já levantando a bola. Vamos pela definição. Nós construir a nossa definição aqui, não trouxemos um expert sobre burnout. Tem um pessoal de agilidade na saúde, todos os encontros de quinta-feira, 8h41 da noite. O pessoal lá já falou, olha, vamos trazer um especialista de burnout para participar. Mas se tiver um especialista, pode contribuir aqui com a gente pelo chat, vai escrevendo que a gente vai lendo e falando aí sobre o assunto. Mas vamos construir a nossa definição, a minha, do Ícaro, do Leopoldo. Ícaro, na tua visão aí, na tua experiência, o que você entende que é o burnout? O que você já passou, não passou? Queria um pouquinho. Vamos caminhar pelas definições iniciais do burnout, depois a gente fala desse mundo adaptativo, de constante adaptação, e depois como é que as pessoas acabam chegando, né, ao estresse de tanta adaptação que acaba acontecendo, de tanta agilidade que acaba acontecendo. Bora lá, eu nunca passei por burnout, tá? Já conheci pessoas que por isso passaram, sei que é algo muito sério, tem que ser olhado de lado, com cuidado, com esmero, com muita atenção, e vou falar de forma bem, sem generalizar, mas de uma forma mais lúcida, é como se fosse um estresse crônico, um trabalho mal gerenciado. É um estado de exaustão, que pode ser hora física, que pode ser hora emocional, que de fato, uma vez tendo ela acaba impactando em outras áreas da vida. Então ele é uma fonte inadequada de exaustão, acho que muito forte, e nesse cenário ele acaba carregando e distribuindo isso em outras frentes que acabam por si só também carregando ali uma ineficiência porque não consegue se movimentar com esse mal gerenciado.
Leopoldo? Eu não te ouço, Leopoldo. Pronto. Acho que eu nunca tive burnout, nunca fui diagnosticado com burnout, mas já passei por estresse, já passei por assédio moral, entendeu? Fiquei muito ruim, fui parar no hospital. Se não foi, foi quase lá. E aí o que eu posso dizer é que tem hora que as pessoas confundem as coisas, entendeu? Eu já vi gente falando que o assédio moral é produtivo, que a gente cresce apanhando, é na pancada e tal. Cara, isso é loucura, isso já virou crime, né? O que eu posso dizer é que quando a gente passa por isso, o assédio, o estresse, ele não te faz produzir mais, mas ele mina a capacidade do bom. Você destrói a vida de alguém fazendo isso, né? E nunca vai ser positivo, nunca vai ser bom para a equipe, para o negócio. A gente tem que promover são as qualidades e não os problemas. O burnout, pelo pouco que eu conheço, né, que eu sei, ele é uma consequência de um acúmulo de problemas, um acúmulo de situações, de causas que levam a isso. É o estresse final, né? E tem que ser combatido, cara. Nós não podemos deixar isso acontecer, né? Não é porque não é comigo que eu vou ficar parado olhando. A gente tem que estar sempre buscando, né, as melhores condições, promovendo as melhores condições para que as pessoas tenham a sua melhor versão e não que sejam minadas. Muito bom. Muito bom, eu vou trazer aqui encontro este que acontece todos os dias e muitas vezes às noites também. Acontece ao vivo nas seguintes plataformas: no LinkedIn, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ou seja, agilidade multiplataformas. Então, quem quiser, depois vai gravado para o Spotify, então a gente está colocando os links aqui. Então, acessem os links. Cliquem aí nos links também, para quem está no chat, para assinar o canal lá no YouTube. Assinar é se inscrever lá no canal do YouTube, se inscrever no Instagram também, acompanhar o trabalho de todo mundo que tem agilizado resultados ali no Instagram. E para quem faz a inscrição no Simpla, olha só, no Simpla dá direito a um certificado de participação. Todos os encontros do Universo Ágil, isso faz 4 anos, todos os encontros são certificáveis, ou seja, você pode utilizar o certificado para provar a sua competência no assunto, o seu domínio, o seu aprendizado no tema. Então, está aqui um exemplo do certificado de participação, data, horário, carga horária e por aí vai. Então, façam as suas inscrições lá pelo Simpla também, universoagilhub.com/Simpla. Pode ser utilizado lá para quem faz gestão de projetos, no PMI, para comprovar PDUs, pode utilizar para SDUs e outras tantas faculdades, universidades e necessidades de comprovação de aprendizado. Cada encontro de 1 hora tem direito a 1 hora em PDU e 1 hora de capacitação e de aprendizado. Então, se inscrevam lá pelo Simpla. Eu vou ler a definição aqui, ó. Burnout é um distúrbio emocional que se caracteriza por exaustão extrema. E o Leopoldo e o Ícaro já trouxeram alguns exemplos, algumas situações dessa exaustão extrema, desse estresse, desse esgotamento físico, vai drenando, né? O corpo deixa de ter qualquer energia. Também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. Então, muitas vezes está associado aos aspectos profissionais, à carreira, aos aspectos empresariais. Então, pega o Ícaro, que é um grande mentor aí de pessoas empresárias, empreendedoras na região de Guarulhos e Grande São Paulo. Então, vai conhecer aí esse contexto, conhece um pouco desse contexto, né? Pessoas empresárias que estão ali num burnout de lidar com a equipe, com adaptação de concorrente, de aspectos regulatórios e por aí vai. Causa algumas situações, né, de trabalho mais desgastante, excesso de trabalho, situações que demandam uma alta competitividade, uma alta responsabilidade. Nossa, carga aqui, eu sou responsável pelo projeto A, B, C, D, E. Eu também nunca fui diagnosticado, eu, André Sanches, nunca fui diagnosticado, mas já passei por uma situação de gerenciar 150 iniciativas de uma grande instituição financeira. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você fica ali doido, que eram pelo menos ali umas 600 pessoas envolvidas diretamente em todas essas iniciativas. É muito louco, é
um exercício humano muito grande. Algumas considerações, tá? Ela, de fato, virou uma doença, né? Então, quando a gente olha a Agência Mundial da Saúde, a OMS, caracterizou como uma doença. Aqui no Brasil, ela foi incluída lá nos CIDs, né? Na 11ª revisão de classificação internacional de doenças, os CIDs, então está lá como CID-11, é um fenômeno ocupacional, portanto, relacionado aos ambientes de trabalho, né? Afeta profissionais de serviços, profissionais de saúde, então, afeta todo mundo, né? Todas as pessoas, então, por isso que a gente trouxe esse tema aqui, né? Então, agora que a gente já tem minimamente uma definição, um ponto de partida, eu vou provocar o Ícaro, o Leopoldo e a audiência, se quiser colaborar aqui também, em qualquer plataforma, vai postando seus comentários, que a gente vai integrando com esse episódio, para o episódio ficar mais rico. Lógico, né? A agilidade ela é multidisciplinar, então aqui a gente pede o conhecimento de vocês. O que acontece? Mundo atual, constantes mudanças, muda regulador, muda o competidor, muda produto. No contexto do Ícaro, vem atualização A, B, C, D, E, sei lá quantas por semana, precisa passar para cliente. É um rolo danado. Pegar o Leopoldo, putz, mudou o sistema de gestão, mudou a classificação, mudou o processo, mudou a ISO, tem que mudar. Como que vocês encaram esse mundo moderno em relação a 20 anos atrás? Como que a gente vê esse mundo moderno de constante adaptação? Está muito mais rápido, está muito mais dinâmico. Como está esse mundo hoje? E aí depois a gente vai para um terceiro bloco já falando, conectando isso. Ponto que a gente passa do limite e isso vira burnout. Bom, vamos lá. O mundo atual, hoje ele está, de fato, ele nos prova o tempo inteiro. Hoje existe uma aceleração nata, vinda aí, obviamente, de todos os acessos à informação que a gente tem. Então, a gente já viu pesquisas mostrando, né, que a quantidade de informação que existe hoje, diariamente, a quantidade que ela dobra, então é muito intensa. Então, todo tempo, a gente tem dado novo. O ponto que a gente tem que trabalhar é captar, né, o que seria um dado, o que seria uma informação, o que seria um conhecimento, como isso, de fato, se transforma em alguma coisa que é inteligência e vira sabedoria. A gente fala das 5 etapas. O dado por si só é uma informação crua que não tem muita conexão com nada. Por exemplo, vou aqui e falo para vocês, 40 graus. O que é 40 graus? É um dado. Aí algumas pessoas podem ir lá falar que é quente, que é calor, beleza, mas é só um dado. Eu não falei aonde, exposto em que lugar. Para virar um conhecimento, eu tenho que trazer uma aplicação a ele. Falar que o dado, 40 graus para café. Exemplo, cara, é um café morno para frio. A pessoa não toma o café quando a gente está servindo ele ali, está em torno de 89 graus. Ou seja, para virar conhecimento é esse ponto. Então, eu entendo que o tempo de hoje, nós temos muito mais base, muito mais facilidade, muito mais capacidade de buscar uma informação de forma rápida, fazer essa informação de fato virar um conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática. Então, eu conheço pessoas que não conheciam nada de um determinado assunto, com 15 minutos de pesquisa, conseguiram fazer ali assim um modelo para que eles viessem usar em forma real no seu dia a dia algo que ele nunca tinha feito. Aí eu pego um grande Leopoldo da vida. O cara fez várias faculdades, o cara trabalhou em vários processos, liderou várias empresas, mexeu muito com o processo de qualidade. Imagina isso 20 anos atrás. É uma pessoa que, de fato, passou por uma jornada muito intensa. Uma pessoa que, de fato, teve que se provar o dia a dia no campo de trabalho e ajustar, e, cara, captar, pegar insights novos e cuidar de pessoas. Então, é uma pessoa que tem muita competência. Aí eu olho hoje um jovem de qualidade que acabou de sair da faculdade. Muitas vezes ele pega um modelo, ele entende que ele consegue aplicar, e, de fato, ele consegue aplicar. Ele não tem a profundidade, mas ele consegue pegar alguma coisa ou outra e aplicar no dia a dia e, de fato, trazer um certo resultado. Então, o dia de hoje exige, até porque os próprios gestores, eles não aceitam esperar tanto por uma informação ou por um resultado, eles querem algo para amanhã, e joga essa corresponsabilidade, essa cocriação para os colaboradores de uma maneira que vai fazer com que algumas pessoas ainda sejam rasas e não queiram se aprofundar. Leopoldo, acho que você tem mais propriedade, acabei citando o seu nome, perdão aí pela liberdade de falar assim, mas fique à vontade de me corrigir, irmão. É que eu acho que hoje nós fomos cobrados, muito mais cobrados do que ontem. Tem um texto que eu gosto muito, da Verdadeira Segurança, acho que é Alvin Toffler.
Ele fala que quando domaram o primeiro cavalo, levou-se 200 anos para inventar o arreio. Naquela época era assim, né? Para criar a lâmpada, uma maçã teve que cair na cabeça do sujeito e ele teve uma ideia. Hoje a gente não passa por isso mais. Hoje você acaba de inventar um produto e já tem uma equipe desenvolvendo melhorias desse produto. Hoje a coisa é muito mais proativa do que reativa. Então a gente tem que estar atento a isso. Para mim, para não cair nessa de perder tempo, de perder eficácia nas coisas que a gente faz, nós temos que primeiro olhar para o concorrente. Quem te obriga a ser melhor todo dia é o concorrente, não é o cliente, não. O cliente, se o produto está do jeito que ele quer, ele está feliz. Se alguém está inovando, se alguém está melhorando, está criando uma coisa nova, esse alguém é o concorrente. E é ele que me obriga a ficar atento a tudo. E depois eu acho que a gente precisa de ferramenta. Antigamente você pegava um caderninho e anotava o telefone de todo mundo, anotava o que você falava, né? O tema, o assunto, as resoluções, tudo no papel. Hoje, se você não tiver um CRM, se você não souber entrar no computador, não tiver um banco de dados, você não faz. E não é porque você não quer, não é porque você não gosta, é porque você não tem a condição necessária para ser ágil, para ser, como é que eu vou falar, tão veloz na informação, na busca pela informação. Informação é poder. Então, eu tenho que estar adaptado, né? Hoje, se você não sabe mexer no GPT, você está atrasado. Se você não sabe, se você não tem uma ferramenta disponível, um equipamento com capacidade para processar as ferramentas, os aplicativos, né? Porque eles vão evoluindo e vão exigindo mais da gente, você está atrasado. Se você estiver atrasado, desculpa, mas vai ficar mais difícil. Então, depende da gente, depende de você se permitir. Né? O cara que nunca trocou de carro, quando de repente ele resolve trocar o carro dele, ele tem que vender dar o carro dele às vezes para os outros, porque está muito barato, é muito velho, e comprar um carro inteiro novo. O cara que troca de carro a cada 2 anos, ele só completa um novo. Né? Então, é uma questão de estratégia. E aqui, ó, começa aqui, a gente aqui tem que aceitar isso e fazer por onde. Boa, olha só, galera já participando, Valéria aqui, Valéria da área da saúde, via Instagram. Então, bom dia, tema muito oportuno, principalmente para os profissionais da saúde. E vou além, Val, beijão para você que está participando. Tem uma iniciativa chamada Agilidade Saúde, todas as quintas-feiras, 8h41 da noite. Então, tem muita coisa, galera produzindo conteúdo, pode participar, tem muita coisa legal mesmo. Toda quinta-feira, estou procurando o link aqui para colocar para você acompanhar a Agilidade na Saúde. Depois eu acho aqui, cadê? Tá aqui, achei. Então, pode olhar universalagile.com/agile-health, ou seja, agilidade na saúde, para a gente agilizar a saúde. E tem uma pergunta via Instagram também, né? Da Ana Paula Ferreira. Será que diante do burnout é melhor sair fora ou se tratar e depois sair? Então já vou deixar aí para o Leopoldo e para o Ícaro pensando enquanto eu vou dar os meus centavos rápidos de contribuição. Quando a gente olha o mundo, e aí as características, acrônimos do mundo atual, tem uma que é mais antiga, muito antiga, eu falo que é jornal velho. Quem usa? O mundo atual é o mundo VUCA. É jornal velho, porque esse acrônimo foi criado em 1989, mundo pós-Guerra Fria, para falar de um mundo volátil, um mundo incerto, complexo, ambíguo. Mas o mundo ficou tão VUCA que aí ele virou o mundo BUNNY. Aí esse sim, mais moderno, se eu não me engano, 2021, por aí, foi a criação. Portanto, o mundo, em tempos de pandemia, para falar que é um mundo frágil, um mundo quebradiço, é um mundo ansioso, o A de ansioso, o N de não linear e o I de incompreensível. E aí tem um acrônimo mais recente, que eu gosto bastante, que traz elementos do mundo atual, 2025, que é o acrônimo FUD. E não é que a gente está todo mundo fudido, não. É F de fear, de medo, U de uncertainty, de incerteza, e o D é de dúvida, de doubt, do inglês. Então, esse mundo FUD, medo, incerteza e dúvida, é o que tem caracterizado muitas
muitos profissionais de qual caminho fazer. Então, eu tenho medo de me expor, muitas vezes, em ambiente profissional. Eu tenho incerteza de qual carreira seguir, ou se de fato essa carreira que eu estou fazendo depois, que pós-graduação eu vou fazer, que MBA, que doutorado, que mestrado, que rolê todo é esse, ou quais certificações eu vou fazer. E dúvida, né? Pô, será o quanto que eu invisto o meu tempo, minha energia, os meus recursos nesse projeto, nesse empreendimento, nessa empresa? Então, seja no ambiente de empreendedorismo, seja no mundo corporativo, esses três acrônimos, esse acrônimo com essas três letras, ele acaba sendo muito característica. Então, e aí é muito louco, porque muitos gestores, muitas pessoas vão buscar o quê? Segurança. E a gente já não tem mais plena segurança no mundo atual. E aí, por isso que começa a trazer muito estresse, muita pressão, muita insegurança, bum, aí começa a aparecer o burnout. E muito legal que o Leopoldo e o Ícaro trouxeram, porque essa velocidade, né, o mundo cada vez mais veloz, o mundo cada vez mais pressionando, o mundo cada vez mais exigindo de nós respostas, e aí a gente precisa ir atrás de dados que o Ícaro trouxe, de informações, de usar os dados e essas informações para poder gerar novos conhecimentos, novas estratégias, novos caminhos e caminhos incertos que a gente serão hipóteses, a gente vai ter que testar essas hipóteses. Então, é muita pressão e aí começa a surgir o burnout. Bom, característica desse mundo aí que a gente viu, construímos aí, e o público aqui pode contribuir com esse mundo também. Agora vamos tentar ajudar a Paula. Será que diante do burnout, eu vou deixar o Leopoldo iniciar, depois pode ser o Ícaro complementa, será que diante de um burnout, o mundo foi tudo fodido aí, deu pau, deu burnout, né? Será que é melhor sair fora da empresa? Como ela não trouxe o contexto, né? Então pode ser da empresa, pode ser do projeto, pode ser da equipe, e se tratar, ou sair depois? Como você encara, Leopoldo? André, sabe que a melhor resposta para tudo na vida depende, né? Depende de olhar para o lado, é bom senso. Você olha para o lado, olha para o outro, analisa a situação e depois responde. Eu penso o seguinte, pode ser causa minha também, pode ser eu resistindo à mudança, resistindo às novidades e acumulando problemas. Então, a gente tem que analisar a situação, buscar causas, né? Sempre causa e efeito, nada acontece por acaso. E lógico que buscar um tratamento, porque é uma doença e se não for tratada só vai piorar, e quem paga somos nós. Tem um ditado até muito bacana que fala que a gente tem tempo para adoecer, mas não tem tempo para parar e descansar. Né? E o problema de você adoecer é que, principalmente quando você é, entre aspas, indispensável, naquela hora eu até acho que todo mundo é indispensável, mas lógico que com o tempo você vai colocar alguém no lugar, vai substituir a empresa, né? A organização não vai parar por causa de ninguém. Então, isso não é um fato real, vamos falar assim, todo mundo é dispensável, todo mundo é substituível, mas naquela hora não. Se eu não planejar uma férias, se eu não planejar uma saída, um descanso, pode ser que eu tenha que colocar naquela vaga, naquela função, uma pessoa que não está preparada para aquilo ainda, que não tem, talvez, a informação necessária para que a coisa flua. Então, o ideal é paradas programadas. O ideal é que eu, sentindo a situação, faça uma parada, busque uma saída, né, uma solução, porque eu não posso parar, porque a organização não pode parar. Ela tem que continuar, ela tem compromissos. Então, eu tenho que criar essa condição. Se eu percebo, eu vou buscar a saída. Mas o ideal é que a empresa esteja atenta a isso, a empresa esteja atenta a situações que levam as pessoas a ter uma condição melhor ou pior de trabalho. Tem que ser a melhor para todo mundo. Esse negócio tem gente que é meio louco, né? Eu já escutei, não tem muito tempo, não. O assédio moral é produtivo, é bom. A empresa tal, assédio moral. Eu falei, cara, empresa tal, grande, entendeu? É monopólio. O único lugar onde coisas ruins, tipo chefia, assédio, falta de recursos, ainda funciona, ainda dá certo, é monopólio, porque monopólio você não tem concorrência, você não tem que está buscando melhorias o tempo todo.
Fora isso, empresas que têm uma concorrência normais, se você não estiver praticando o melhor, e o melhor é para quem está fazendo, para as pessoas que estão fazendo, a empresa vai se dar mal, né? Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Eu sugiro primeiro se tratar, primeiro eliminar essas causas do burnout e depois dar uma pensadinha. Vale a pena continuar aqui? Às vezes você está no lugar errado, né? Dizem que a melhor coisa que pode acontecer quando você está no lugar errado é levar um pé na bunda, porque o pé, né, é um empurrão para frente. Você vai sair dali e o melhor de quando você sai do lugar ou indo do lugar errado é que você se permite encontrar o lugar certo, o bom lugar. E tem que dar certo, né? Muito bom. André, eu coloco aqui um pouco para ela um cenário seguinte. Toda vez que a gente está adaptando demais, ela pode gerar ali, assim, eu diria assim, eu posso apegar demais aquilo que eu fazia e não querer me adaptar, posso ser rígido, eu posso me adaptar de forma saudável, ou eu posso construir uma autotraição. O burnout, a gente fala assim que ele é um estresse muito profundo, né, emocional. E o que tem causado isso? É uma pergunta que tem que ser avaliada. Onde é melhor ser ajustado isso? Ter que sair ou ter que ficar? O Leopoldo já respondeu com mais rico, depende a melhor resposta para todos os cenários. E aí ele tem que visualizar, né? Aí parte sempre por valores. Eu, Ícaro, não gosto de atrapalhar outras pessoas de uma maneira que eu não posso estar recebendo, sendo que eu não estou fazendo uma entrega tipo em contrapartida. Nesse cenário é um problema. Então, se eu quisesse trabalhar, eu não estivesse fazendo entrega. Ter problema não é o problema. Ter problema e não fazer nada, aí sim é um grande problema. O que vai estar sendo feito? Qual é a ação que está sendo construída? E aí tem que conversar entre os pares. Então, se eu tenho que sair, eu tenho que ficar, depende. Depende do ambiente, depende de como eu estou conduzindo isso, depende se eu de fato estou querendo fazer mudança e ajustar esse comportamento não adequado. E aí, os porquê que isso acontece. Tem vários cenários, né, que pode ter acontecido. Uma coisa que a gente trouxe aqui, eu não sei se ela está trazendo a mesma ótica, a gente falou assim, que o burnout, no cenário que a gente colocou, né, a gente tem adaptado até fazer com que você esqueça quem você é. Olha só, então vamos supor que a pessoa tem caminhado numa linha muito inadequada eu diria assim, até de autotraição, que ela esqueceu de fato quem ela é. Isso acontece por alguns motivos, tá? Um principal motivo que eu colocaria é assim, nosso cérebro, ele aprende o tempo inteiro. Então, imagine o seguinte, a gente tem dentro do nosso cérebro uma área chamada hipocampo, que ele faz o quê? Ele guarda, ele armazena as memórias autobiográficas. Então, aquilo quem eu sou, está armazenado ali dentro. O meu córtex pré-frontal, ele faz o quê? Ele é responsável por decisões e também adaptação. Ele lê o ambiente, ele entende como esse ambiente está e se adapta ou não. Ele toma a decisão de adaptar ou não. E o sistema límbico é aquele que processa minhas emoções e valores. O burnout, em modo metafórico, ele faz com que esse sistema límbico aqui assim, ele trabalha com umas emoções muito inadequadas. Nosso HD, nosso cérebro é um HD, um cérebrozão, e ele vai substituindo. Para eu esquecer quem eu sou, para eu esquecer quem eu faço, para esquecer o que eu vivo, em algum momento eu permiti com que a gente tem uma neuroplasticidade. Aquela adaptação continuou vindo de forma intensa, sem parar, e continuou vindo sem parar, eu sem rivalidade, eu sem ter o eu formado, o eu muito fixo, essa subscrição de informação e de adaptação fez com que esse novo eu aparecesse, só que esse novo eu ele não está ligado a nada, está ligado só à expectativa do externo, e é um grande problema. Então, como que ajusta isso? De fato, olhando para si próprio, a gente sempre fala assim, que a principal valor que a pessoa deveria ter é a própria consciência. E uma consciência não baseada no que eu tenho direitos, né? Uma consciência baseada, de fato, no que é correto, adequado e olhando para o ambiente. E aí, trabalhando. Então, um alinhamento muito claro, tendo clareza de onde você está, quais são as pessoas que estão à sua volta, o que você pode entregar, o que você está mudando em você, te responderia eu responderia para o caso que você tem em mãos, né? Se faz sentido permanecer dentro da empresa ou dentro do ambiente do projeto, da circunstância, ou sair para se ajustar. Ô, Ícaro, queria só reforçar uma coisa que você falou aí. Tem que ser bom. A gente faz as coisas porque gosta,
porque é gostoso mesmo. Já falei aqui em outros episódios que existe o convencimento e o consentimento. Convencimento é um vencendo o outro, é pela argumentação. Consentimento é sinestesia. O ser humano decide porque ele compara o parâmetro interno, que é a meta, né, aquela visão que ele tem da coisa, com o estímulo externo, que é o que vem de fora. Quando tem uma sinestesia positiva, quando os dois batem, quando existe uma congruência, eu gosto, eu pego, eu quero. É isso que eu quero. Então, tem que ser gostoso mesmo, tem que ser bom mesmo. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo, para nós, tem que ser a casa da gente. Porque a gente volta para lá todo dia. Se você não gostar da sua casa, você vai sair, fugir dela. O segundo melhor lugar do mundo tem que ser a empresa que a gente trabalha. Porque você vai para lá todo dia. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que você fica lá mais tempo do que em casa. Porque o tempo que você fica em casa, você divide ele com, né, as rotinas da casa e o dormir, que é importante, é necessário. Então, você está desligado, como se você estivesse no campo neutro quando você está dormindo. Se eu não gostar do que eu faço, eu não vou ter motivação para fazer. E aí você falou um negócio bacana aí, que o problema não é ter problema, né? O problema é você não resolver os problemas, porque um problema resolvido é um problema a menos, um problema não resolvido é um problema a mais. Então, o maior problema que a gente pode ter é o acúmulo de problemas. Por isso que o perdão é necessário, é importante, por isso que tomar decisões é importante. Se eu perdoo, esquece, isso já era, não volto lá nunca mais, passou, página virada. Mas se toda vez eu volto naquela discussão, se toda vez eu vou relembrando, imagina você discutir com alguém e ficar buscando coisas de anos atrás, e aí você não pega só aquela coisa que está lá atrás, né, 10, 20 anos, você vai pegando tudo que tem ligação com aquilo até hoje. Ninguém aguenta um acúmulo de problemas. Do mesmo jeito que se você não resolve um problema na sua organização, ele está lá, ele continua lá, e é mais um, não dá. Não dá, a gente tem que fluir, tem que estar leve, né? O próximo problema ele tem que ser tratado. Agora, os antigos, cara, resolve. O resolver tem solução. Eu tinha um amigo da gestão, um cara famoso, cara grande, né? Gosto muito dele. Ele falava o seguinte: se o problema não tem solução, solucionado está. Né? Você não tem que ficar pensando nisso. Resolveu, perdeu, já era, acabou. Né? Vamos para a próxima. Porque você tem que andar. Né? Então, é bom senso. Né? Olhar para o lado, analisar, falar assim, aqui, vamos continuar. Bola para frente. É isso aí. O Ícaro já trouxe até spoilers da próxima rodada por aqui, que é a parte que a gente se adapta a tal ponto de perder nossa essência. Até ao ponto de perder, talvez, as nossas características. Então, muito legal. Bom, estamos aqui no Jornada Ágil. Todos os domingos o quadro Evolução Ágil, e hoje falando sobre burnout, quando que ser adaptável nos faz esquecermos quem somos. Episódio 1469, que acontece em multiplataformas, no TikTok, no LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram e na sua mídia social preferida. É só buscar lá Universo Ágil Hub, formato multiplataformas. Bom, muito legal essa pergunta da Ana Paula. Eu vou contar. Aliás, antes de falar da Ana Paula, conectem-se com o Leopoldo. A gente tem divulgado aqui no vídeo e no chat o link, Instagram, LinkedIn do Leopoldo, do Ícaro, da FIT Gestão. Spoilers, vem aí uma oportunidade junto à FIT Gestão. Daqui a pouquinho a gente divulga. Para quem principalmente, né, gosta de evento presencial, gosta de coisa boa, tá por aí em Guarulhos, está por aqui na Grande São Paulo, ou virá para essa região nos dias 21 e 22. Tem coisa que vai rolar aí sexta e sábado desse mês. Então se prepara aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre imersão de liderança, escola de líderes. Bom, vou contar rapidinho para Ana Paula um episódio que eu passei. Eu era consultor sênior em uma empresa multinacional espanhola e atuava em projetos, em gestão de projetos, era o gestor de projetos, gerente de projetos, em grandes instituições financeiras. E eu morava no bairro Cidade Patriarca, daqui de São Paulo, que é bem zona leste de São Paulo, um pouquinho antes, né, indo para o leste, um pouquinho antes de Itaquera.
e o cliente fica ainda, em um prédio próximo do Centro Empresarial de São Paulo, um pouquinho depois até do Senesp. Ficava ali num conjunto, Panamérica Park, se eu não me engano. Eu demorava de carro pelo menos 1 hora para ir, e isso eu estou falando de 2007, 2008. Ou seja, o trânsito hoje eu demoraria 3 vezes mais, considerando São Paulo. E eu ia muito cedo para o cliente, acordava às 5 da manhã, 6 da manhã saía, chegava no cliente às 7, descansava um pouquinho, tomava um café, começava a trabalhar, ficava no cliente até umas 6, 7 horas da noite, ia para a consultoria, tinha que replanejar, tinha que fazer mais um montão de coisa, conexões com outros projetos internacionais. Aí ficava na consultoria até umas 11, 11 e pouquinho, voltava para casa, chegava, era o tempo de comer alguma coisa, muitas vezes passava no drive-thru de algum lugar, pegava alguma coisa, jantava e descansava. Fazer isso um dia, ok. Fazer isso 2 dias, uma semana, ok. O caso é que isso acabou se tornando uma rotina. E foi muito, muito engraçado que foi aumentando a exigência do projeto, a responsabilidade do projeto. A gente vai entregando cada vez mais. Por um outro lado, é legal e gratificante, porque a gente vai querendo cada vez mais, ou seja, receber, né, mais responsabilidades. E era um momento que eu dava aula em 2 instituições. Aqui eu posso citar, são 2 instituições muito bacanas, na Faculdade Sumaré, de Educação, e na Faculdade Impacta, de Tecnologia, na FIT. E eu dava aula à noite, quase todas as noites, e eu comecei a abrir mão. Comecei a abrir mão de uma terça-feira, depois comecei a abrir mão de uma quarta-feira, de dar aula, então eu fui saindo ao longo daquele ano dessas instituições. Aí teve um dia que eu cheguei atrasado 10 minutos na aula, que eu cheguei, na verdade, 5 minutos, acho que era, não lembro agora, 7 horas, eu cheguei 7h05. Falei, nossa, tem uma galera me esperando para dar aula. E aí eu falei assim, eu não consigo mais pôr em risco, né, a instituição. E aí eu finalizei aquele semestre e pedi para sair da instituição para colocar o foco na consultoria. E aí o tempo foi passando. E aí quando eu olhei para trás, eu falei assim, nossa, eu já não sei mais quem eu sou. Eu entrei no piloto automático. Eu entrei num estado de dedicação, num estado de vestir a camisa da empresa e outros termos que a gente pode utilizar, muito grande. Aí eu olhei para trás e fiz essa reflexão que o Leopoldo trouxe e que o Ícaro também trouxe, assim, não está mais fazendo sentido para mim. Claro que estava muito legal, muito gostoso, ganhar bastante dinheiro, muitas coisas, mas a saúde já estava sendo colocada muito em risco. A vida social já estava sendo colocada muito em risco. Eu muitas vezes trabalhava, inclusive, sábado, domingo, ou de casa, ou às vezes até no cliente, para fazer homologação, fazer implantação, esse tipo de coisa. E aí eu falei assim, eu estou vivendo quase que exclusivamente para esse ponto. De novo, por um dia, por uma semana, por um mês a gente consegue, mas na hora que você olha um histórico grande, começa a não fazer sentido. Se a gente não fazer essa pausa, essas pausas para refletir, a gente entra no piloto automático. E ali um pouquinho mais eu iria para um burnout. Aí eu consegui identificar, consegui conversar no RH da empresa, consegui conversar com o meu gestor e pedir para mudar de cliente. Expus que eu estava num desgaste físico muito grande, emocional também, porque tinha muita pressão, tinha muita coisa. Aí conseguimos encontrar um ponto ali de terminar uma fase do projeto, e aí eu fui atuar num outro projeto ali mais próximo da minha residência, foi ali na Avenida Paulista, uma logística muito mais fácil, e ali foi muito legal, porque eu acabei fazendo um trabalho incrível, né? Não que o anterior não fosse, mas acabei fazendo um trabalho incrível, até sendo convidado para ir para outras instituições, foi até o lugar que eu comento que eu conheci a minha esposa. Então, olha só como de um quase burnout a gente consegue parar, analisar, refletir, ajustar, adaptar a rota para poder buscar outras oportunidades que serão tão boas quanto. Então, queria dar esse centavo aí de Bitcoin para a Ana Paula, que fez essa pergunta pelo Instagram, e acho que muito oportuno. E agora o Ícaro, né, trouxe, então, esse ponto, essa adaptabilidade a tal ponto que a gente perde a nossa essência. Essa adaptabilidade, essa agilidade, né, extrema, e que as coisas deixam de fazer sentido. Então, queria ouvir aí do Ícaro e do Leopoldo um pouco agora as considerações nesse contexto, né? André, eu tenho um cliente que eu atendi durante muitos anos, que foi a Casa da Moeda lá no Rio de Janeiro. E não sei se assim, não pode gravar, é muito legal, assim, o ambiente dele é bem restrito, mas muito legal. Sim. Aí, lá dentro, eles têm uma máquina de inteligência artificial, isso eu tô dizendo que, cara, mais de 10 anos, tá?
continua, então, assim, não é essa IA que a gente visualiza hoje. Resumo da ópera. A máquina, ela fica visualizando se de fato aquelas notas têm alguma avaria, se tem alguma coisa inadequada, se tem alguma pontuação ruim. Mas qual é o ponto? As cédulas passavam-se em rolo de forma rápida e a máquina ali lendo, fazendo leitura o tempo inteiro. Se tiver alguma mudança, a máquina apresentava essa mudança, só que manualmente alguém tinha que ir lá e paralisar o processo, ajustar o que tem que ser ajustado e mandar novamente. O que acontecia quando a pessoa não parava? Tinha casos que a pessoa deixava ali e por algum motivo não foi visto e passava batido. O que acontecia? A IA entendia que aquele novo modelo é o correto. E a partir de então, aquilo estava adequado. E aí, quando voltava a ser ajustado, o ajustado estava errado. Olha o paralelo com a gente, com isso aqui que eu estava falando. Quando nós temos mudança de forma contínua, a neuroplasticidade cerebral, ela entende, cara, que se mudou e eu deixei e permaneci, está tudo bem, e permanece mantendo daquela forma, esse novo modelo é adequado. E aí a pessoa se perde. É aí onde o eu passa a não fazer mais sentido e faz sentido agora o que o outro diz sobre o que eu sou. E aí muda toda a jogada. Mas é um paralelo muito claro com uma coisa com a outra, porque de fato o cérebro, ele reescreve e vai reescrevendo e vai reajustando. A neuroplasticidade ela foi feita para nos auxiliar, mas sem uma identidade forte pode acontecer essa avaria aí. Faz total sentido, Ícaro. E olha só, Tuane Alves, via YouTube. Fala aí, Ícaro, tudo bem com você, meu irmão? Deus abençoe sua vida, tamo junto. E a Ana Paula Ferreira, acho que a gente conseguiu acolher ela, né? Falando aí, eu me sinto exatamente assim, só não faz mais sentido, obrigado. Então, conseguimos dar alguns centavos de Bitcoin de contribuição aí para Ana Paula. Muito legal, por isso as perguntas e as contribuições são muito bacanas, porque a gente vai construindo junto com a audiência, né? A agilidade ela é colaborativa, ela é coletiva. Por isso a gente implantou neste formato, multiplataformas, formato inovador no Brasil. Muito legal. Bom, Ana, acho que tem bastante contribuição aí, e essa que o Ícaro trouxe é muito legal mesmo, porque a gente começa a olhar e a replicar algo que não faz sentido na essência. Então, a gente tem que olhar muito a nossa essência. Leopoldo, suas contribuições aí, mais um round aqui, de quando a gente perde a essência. Ô André, as pessoas às vezes não sabem, não entendem, né? Tem gente que prega e não sabe o porquê. Eu tenho que ter missão, visão, objetivos e valores, principalmente objetivos e valores. Por quê? Porque isso é uma característica que tem que ser comum a todo mundo. Quando você participa de um ambiente e está em sintonia com esse ambiente, a vida fica mais fácil. Né? Vamos exagerar no exemplo. Tá? Se eu sou membro de uma quadrilha, mas eu sou honesto, eu estou querendo o que é melhor para o outro, eu estou destoando. E não vai dar certo, não. Para dar certo ali, eu tenho que ser bandido, sem vergonha, tenho que fazer o pior. Por quê? Porque é uma característica daquele grupo, daquela equipe. Então, quando a gente coloca isso na parede, não é para o auditor ver, não. É para permitir às pessoas que se identifiquem com aquilo e possam dar o seu melhor. E possam se sentir bem dentro daquele contexto. Com isso, a gente evita o burnout. Porque aquilo é meu, faz parte da minha vida, faz parte dos meus princípios e valores. Eu acredito nisso, fica mais fácil. Quando a coisa destoa, quando eu não combino com o que está sendo feito, eu vou sofrer todo dia. Eu tô sendo castigado todo dia. E aí o estresse vem. Você está em harmonia com o ambiente de trabalho, é a melhor coisa que pode acontecer. Né? Ele só não pode ser melhor do que a casa da gente, viu, André? A gente tem que querer voltar para casa. Se a casa da gente é o melhor lugar e se o trabalho da gente é o segundo melhor lugar, está perfeito, está valendo a pena. Se não for, reveja, porque senão você vai começar a ter problema também. Né? Porque você vai voltar para casa, você tinha que estar descansando, você tem que ter, né, o seu canto de energia, mas não é. Por quê? Porque eu gosto mais do outro. Não é por aí, não. A gente tem que saber ver e falar não. Às vezes você tem que falar, não é isso que eu quero, não vai dar certo. E aí, só para a gente não ter medo de falar não, às vezes o não é a melhor resposta. Se você me pede para fazer uma coisa que eu não gosto, que eu não quero, que eu não sei,
o meu não é a melhor resposta para você, porque eu estou te dando a oportunidade de encontrar alguém que faça melhor do que eu, que te dê a resposta que você precisa. E não, eu vou fazer, porque né, não quero falar o não, não quero me expor e tal. Então, o não, às vezes, ele é fantástico. Não consigo, não posso. Às vezes não é nem capacidade, eu não tenho tempo para isso. Não vai dar. Então, cara, corre aí, porque tem que ser feito. Né? E é uma questão, eu acho que é uma questão de escolha, viu? A gente escolhe, o futuro da gente a gente escolhe. Você fala não, fala sim, se aceita, não aceita, você se prepara, é tudo seu. Começa dentro da gente. E olha só, Renato Castro mandando via Instagram, mandando um bom dia, senhores. Começando a semana com esse time sensacional. E aí, além de senhores, senhoras, senhoritas, que a mulherada está participando em peso aí também. Bom, eu vou divulgar, a gente adora spoilers, né? Então, vou divulgar aqui uma oportunidade, e a gente gosta de presentear, a gente adora dar presente para essa comunidade ágil que mais tem crescido no Brasil e no mundo, Universo Ágil, e é o primeiro hub de agilidade, então seria natural aí a gente ter esse crescimento, né? Muito legal, tem sido uma jornada muito bacana e muito legal. É o maior podcast de agilidade do mundo, hoje com mais de 2.000 episódios, encontros realizados ao vivo, agilidade para você, no ambiente pessoal, profissional, empresarial, empreendedor. E quando a gente olha burnout e quando essa agilidade passa a ser extrema e passa do ponto, a gente precisa desenvolver, então, principalmente para quem é líder, principalmente para quem é empreendedor, para quem é empresário, ou para quem tem essas responsabilidades aí para com pessoas, é super importante a gente entender, principalmente, alguns elementos de inteligência emocional, de autorresponsabilização, da liderança e do quanto que essa liderança a gente precisa desenvolver pessoas, feedbacks, mediação de conflitos e por aí vai. Então, a gente vai deixar um cupom aqui para a Escola de Líderes, para uma imersão que vai acontecer no dia 21 e no dia 22, 16 horas de treinamento. Vou deixar o link, tem um cupom de 20% presente aí do Ícaro. Então, vou deixar o Ícaro até falar um pouquinho aí sobre como é que vai ser a expectativa, como é que está essa Escola de Líderes, dia 21 e 22 de fevereiro agora, de 2025. Saiu ali errado a data, mas é 21 e 22 do 2 de 2025. Maravilha. André, obrigado. Acho que, assim, de fato, nós somos o tempo inteiro bombardeados de informação e conhecimento, mas aqui, assim, quando a gente parou para ser treinado como líder, treinado como gestor, treinado de fato, e aí, nessa escola aqui que a gente vai trabalhar, é um projeto que a gente faz para clientes que dura em torno de 10 meses, a gente sintetizou ele para fazer isso em 2 dias, como imersão, trazendo para o pessoal conteúdo prático na hora, e vamos trabalhar de fato assim uma base muito sólida, né, de quem somos nós, o eu bem posicionado. Vamos falar sobre protocolo de acesso, trabalhar como que a gente conecta com pessoas, a liderança trazendo um método que a gente tem um método proprietário chamado método vanguarda. E aí você já bem disse, mediar conflito, feedback, gestão de tempo, delegação e desenvolver o time, fazendo até mesmo ali dentro um hot seat. Então vem, vai ser muito bom, vai ser 2 dias, vai ter outros gestores, empresários, líderes, pessoas ali assim, que estão vindo para poder olhar o seu eu e colocar esse um melhor para fora. Então vai ser muito bom. 2 dias presenciais em Guarulhos. E tem um presente, então, 20% para quem falar que é do Universo Ágil, usando esse cupom UA20VIP. É isso? É isso mesmo. O pessoal que é do Universo A tem, acho que, carteira cativa e vai ser bem tratado. Vai ter um coffee muito maravilhoso e o network vão apresentar vocês de uma maneira bem intensa lá. Vai ser muito bom. Muito bom. Bom, eu vou te falar que eu gostaria, sim, de ficar com vocês, de ficar com a audiência. Aliás, no Universo Ágil, todos os encontros, programas, iniciativas, treinamentos, palestras, workshops, eventos, tudo isso é feito para a audiência, com a audiência e pela audiência. Então, acho que pela audiência a gente ficaria aqui muito tempo mesmo. Agora, os encontros a gente tenta ali fazer por volta de 50, 55 minutos, até 1 hora. Já teve encontro que demorou 2 horas e meia, tá? Só para vocês entenderem que tem exceção também, né? Mas para o público, lógico, a gente tenta sempre ajustar ali por volta de 1 hora, no time box, né? Uma linha temporal de 1 hora. Então, eu vou convidar, eu acho que até dá uma parte 2 esse episódio, quero ouvir aí
ou ler da audiência, se fez sentido, se faz sentido a gente buscar aí uma parte 2 desse episódio. Eu gostei bastante, tem até, aliás, tem muita estatística que eu queria trazer. O Brasil, vou trazer uma, né? A gente lidera vários rankings positivos e alguns negativos. A gente é o segundo país, depois do Japão, em índice de burnout. Em 2023 foram mais de quase 290 mil pessoas, brasileiros, afastados do trabalho por causa de transtornos de saúde mental. Então, olha a importância do tema. Eu adorei pesquisar mais sobre o assunto, aprender também, contribuir, colaborar. Então, eu acho que cabe um episódio 2. Mas vamos ouvir a audiência que manda, né? O nosso chefe, né? A nossa chefe é a audiência, é o público. Eu vou convidar o Leopoldo a fazer as considerações finais deste episódio. Passo a palavra para o Ícaro e depois eu concluo. E a audiência também pode deixar as suas mensagens. Ô, André, primeiro que a preocupação do burnout, ela não tem que ser da pessoa, não, tem que ser da organização. Ninguém contrata alguém para fazer parte de uma equipe que não seja necessário. Se você contratou, é porque eu preciso da pessoa, a coisa tem que fluir, o processo tem que andar. Se esse cara tiver um burnout, se ele tiver um problema que o impeça de agir dentro do processo, isso é ruim, isso é péssimo para nós. Então, tomar consciência de que eu tenho que dar para o meu funcionário, para o meu colaborador, as melhores condições para que ele possa fazer o seu melhor, é uma condição assim insubstituível. Eu tenho que ser primeiro lugar. Então, a sugestão é façam uma análise de clima, né? Uma avaliação 360 graus, para você ver se as coisas estão fluindo. Eu costumo dizer que o único lugar onde a gente tem que fazer força é na academia. Tá? Fora da academia, nada tem que ter força. As coisas têm que fluir, tem que dar certo. Foram feitas para dar certo. Se você estiver botando força, está errado, porque não é para ser desse jeito. Então, presta atenção, porque você pode até achar um culpado. Você pode falar que o cara é fraco, o cara não conseguiu. Primeiro que se você tiver um cara que não consiga fazer o trabalho dele dentro da sua organização, o problema não é dele, é do RH. Contratou errado. Tá? E depois, não é... O cara não é fraco. Às vezes, você tira... Uma das causas do burnout é o assédio moral. O assédio moral não promove o crescimento de ninguém. O assédio moral mina a capacidade do bom. A pessoa é boa, a pessoa é competente, ela simplesmente não consegue porque psicologicamente ela foi afetada. E aí a culpa é dele? Não, lógico que não. Sobrecarga de serviço é culpa dele? Lógico que não. Foi problema de planejamento. Porque se tem um cara lá em cima, se tem um líder, né? Se é líder, não vai acontecer, mas se for, ele tem que estar olhando para aquela equipe, para aquele processo, e falar assim, ó, isso dá, isso não dá, e criar as melhores condições para o outro. Isso é liderança. Tá? Então, a gente tem que, vou repetir aqui uma frase, a gente tem tempo para adoecer, mas não tem tempo para parar, para descansar. Se você para porque está doente, você colocou em risco a sua organização, porque eu não sei se eu vou ter alguém adequado para substituir a pessoa. Mas quando eu planejo uma parada, quando eu planejo uma férias, quando eu planejo um descanso, eu tenho também como me preparar para colocar naquele lugar uma pessoa adequada, uma pessoa que vai continuar fazendo o que deve ser feito. Por quê? Porque eu planejei, a ideia é essa. Tá? Então, não é para mim, não é para o cara, não, é para a organização, é para todo mundo. Tem que ser bom. O segundo melhor lugar do mundo tem que ser a empresa da gente. O primeiro é a casa. Muito bom. Eu vou fazer com o André, fazer um Bitcoin aqui, um centavo de Bitcoin. Olha, para mim, eu vejo que a jornada de adaptação, ela tem que ser um caminho e um destino. Então, não é para você mudar você. E se mudar você é um destino. E mudar o que for preciso para você alcançar o resultado, ter um ajuste, é só parte da jornada. Então, equilibre a mudança com constância, adaptação, ancorada em valores sólidos. E aí, qual que é um ponto de ancoragem que você pode utilizar? Cara, tem um mentor, tem um propósito claro, tem um princípio que traga você de volta para o eixo. Você precisa disso. Adaptar não deve ser um apagamento da sua identidade, mas só um refinamento dela. Uma pergunta que vale e que te traria luz se você está se apagando, anulando ou não.
Você está se adaptando ou está se anulando? Pensa isso, reflita sobre isso, ajude sobre esse comportamento e você vai ter a resposta e vai estar ancorando num valor que vai te trazer de volta ao eixo, ou num mentor, ou num propósito que vai te trazer você de volta a quem você de fato é. Então, a adaptação, sim, é necessário, como jornada. Adaptação não é um destino para você mudar quem você é. Sensacional! Nossa, eu quase me senti assim, eu acho que o Ícaro roubou uma parte da minha frase aqui. Eu já estava indo por esse caminho também. E de verdade, a adaptação, ela é fundamental. Fundamental para o crescimento, fundamental para prosperar, e principalmente nesse mundo e nesse contexto que nós desenhamos, principalmente no primeiro bloco do programa. Então, que vocês sejam, que nós sejamos ágeis, sim, adaptáveis, sim, tomando sempre o cuidado de honrar a sua origem, a sua essência, o seu conjunto de princípios e valores, que é estes que mantém muito mais sólidas, estruturados e não desviando do caminho, que é o nosso caminho aí de existência que cada um que tem, caminho de propósito, caminho de realização pessoal e profissional. Então, sejamos ágeis sempre, sejamos adaptáveis sempre, resilientes sempre, antifrágeis sempre, vírgula, né? Buscando equilíbrio, aí o Leopoldo sempre traz, né? O depende, então, buscando equilíbrio e harmonia nesta jornada que o Ícaro muito bem trouxe. Então, beijo grande a todo mundo que participou. Mais um episódio entregue de modo colaborativo, coletivo. Hashtag Domingou. Domingou. Valeu. Um abraço. Domingou. Valeu. Boa semana. Valeu. Beijos e abraços.